Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Aproveita e vai dando seu like. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Hoje eu estou começando uma série de mensagens que eu coloquei o título Mateus capítulo 13 e as cartas do Apocalipse. E eu queria nessa série que você observasse e aprendesse a relação da mensagem de Jesus em algumas parábolas que ele contou com as cartas que o próprio Jesus ditou ao apóstolo João quando ele escreveu lá no livro de Apocalipse. Foram 7 cartas escritas em Apocalipse e também vamos correlacionar com 7 parábolas que Jesus contou. Então me acompanhe nessa série e você será tremendamente abençoado em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador e vamos começar no livro de Mateus, no capítulo 13. Bem, a Igreja de Cristo, ela teve o seu início praticamente no Pentecostes. Então, quando os discípulos eles são batizados com o Espírito Santo, ali começa uma grande pregação do Evangelho e a mensagem ela é espalhada primeiramente por Jerusalém e depois por outros lugares, indo para a Europa, indo para muitos lugares do mundo inteiro. A mensagem ela se espalhou e teve uma explosão nos 100 primeiros anos do cristianismo. E aqui nessa parábola, a parábola do semeador, ela tem a relação e ela fala exatamente desses 100 primeiros anos do cristianismo. Veja bem como o Senhor Jesus, ele contou a parábola e eu vou ler numa versão mais atualizada. Diz assim: Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como esta: um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava a semente pelo solo, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque não tinham raiz, não tinham profundidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outra parte caiu num solo bom, e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que tinha sido plantado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus ele conta aquela parábola dizendo que um semeador saiu a semear. E o que significa isso? É o início da igreja. A igreja, quando começa a pregar o evangelho, ela sai lançando a semente da palavra de Deus. As boas novas de Cristo começam a ser lançadas por todos os lugares. Então, quando você lança uma semente na terra, a exemplo do milho, você coloca um grão de milho. Aquilo cresce, vira uma planta grande com uma ou mais espigas e ali naquela espiga nós encontramos outros grãos do milho, ou seja, a multiplicação ela é muito grande. Então, conforme a semente da palavra era pregada, as pessoas iam se convertendo e evangelizando outras, se convertendo, que também iam evangelizando outras, e então o evangelho cresceu rapidamente. Só que havia uma diferença entre alguns que ouviam a palavra e outros que também ouviam a mesma palavra, e Jesus chama isso de solo. Aquele coração que recebia a semente da palavra era comparado a um tipo de solo. Então, cada um com um tipo de coração, um tipo de receptividade para a mensagem do Evangelho, também tinha um desenvolvimento na sua vida, um desenvolvimento cristão ou não. Então, aqui Jesus ele vai fazendo essa comparação, que um cai à beira do caminho. Aí os discípulos perguntam, mas Senhor, o que significa isso? Então, Jesus passa a explicar quais eram os tipos de coração, os tipos de pessoa que estavam recebendo essa mensagem.
Infelizmente, nem todos a receberam completamente, nem todos a receberam e guardaram com fé no coração, mas como as pessoas são diferentes, então aquilo que foi produzido como fruto também foi diferente. Veja a explicação de Jesus. Jesus ele fala assim, o caminho onde aquelas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do Evangelho, mas se ela não entende a mensagem, então logo vem o maligno, ele rouba a mensagem do coração. Essa semente é comparada àquela que caiu no caminho, é uma semente que caiu fora do solo. Muitas pessoas ouvem a pregação da palavra do Senhor, mas não compreendem, não dão atenção, não dão crédito, como se diz, né, popularmente, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, rapidamente, o maligno vem, rouba a mensagem do coração. Então, essa daí nem chega a germinar. Aí Jesus continua. A outra comparação era com o solo raso, um solo aonde era impossível daquela semente criar raízes. Diz assim, o solo raso, cheio de pedras, representa o coração do homem que ouve a mensagem e a recebe de verdade, recebe com alegria. Porém, ela não tem profundidade na sua vida, não cria raízes. E as sementes que são lançadas não são profundas. Quando vem a dificuldade, começam as perseguições por causa da fé, aí o indivíduo abandona a sua fé. Então, o segundo exemplo que Jesus dá é quando o indivíduo ele ouve a mensagem do Evangelho, recebe com alegria, é quando ele fala, amém, glória a Deus, eu quero isso para a minha vida, eu recebo essa palavra. E logo depois, no dia a dia, as dificuldades, as lutas, as dúvidas que Satanás lança no coração começam a permear a alma da pessoa. Então aquela mensagem que foi ouvida, aquela palavra, ela não tem profundidade, ela não cria raízes profundas no coração. O que significa criar raízes profundas? Significa que a mensagem recebida produz uma transformação de vida. Quando o Evangelho ele cai num coração de solo raso, essa mensagem não cria raízes, não produz transformação, ela fica a nível intelectual, a nível de alma. A pessoa diz que crê, ela diz que gosta, ela fala que também é dessa fé, mas logo que vem a primeira luta, então ela se afasta, ela perde essa fé, porque nunca teve raízes e nunca produziu uma transformação genuína. É esse solo que Jesus fala, solo que não produz raiz, porque é um solo raso. Meu irmão, entenda uma coisa, não permita com que o Evangelho seja raso na sua vida. Toda vez que você ouvir a pregação da palavra, fale ao Senhor, Pai, que essa mensagem entre no meu coração e produza uma transformação genuína na minha vida, porque eu quero que essa palavra mude a minha história e me leve no caminho de bênção em nome de Jesus. Amém? Aí a terceira comparação que Jesus faz é com aquela semente que cai no meio dos espinhos. Então o Senhor fala assim, o terreno coberto de espinhos representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto. Então é quando a mensagem ela cai num coração que tem tantas preocupações maiores do que a preocupação de ser transformado, que ele ouve, mas não permite que aquela palavra faça diferença na sua vida. É aquela pessoa que tem o coração refratário, ela ouve e fala, não concordo, ela ouve e diz, mas se, e se for assim, e se for de outro jeito? Mas eu não concordo, não penso dessa maneira. Eu até acredito em partes, mas em outra parte não acredito. Então o indivíduo, quando tem o coração refratário, ele não deixa com que aquela palavra entre no coração produzindo transformação, porque essa pessoa sempre tem uma preocupação maior. Interessante que aqui fala riquezas, né? A pessoa tem preocupação com finanças, preocupação com ganhar dinheiro, preocupação com a corrida lá fora ser maior do que a corrida cristã.
preciso trabalhar, preciso conquistar, preciso ganhar dinheiro, preciso ser alguém na vida, e o Evangelho fica em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. O indivíduo ouve, mas aquilo não lhe produz nada. Então Jesus compara com uma semente que cai no meio de espinhos e ela simplesmente não germina. Mas depois, a quarta comparação é aquela mensagem que cai num solo fértil. E esse solo fértil é o coração receptivo. É quando o indivíduo ele ouve a mensagem, ele vem à igreja, ele ouve aquela mensagem e fala: Senhor, fala comigo, me responde as dúvidas do meu coração, me ensina através da sua palavra. E então aquela mensagem ela entra produzindo transformação, porque a pessoa deseja, ela quer, ela permite com que o Espírito Santo lhe toque no coração, produzindo frutos do Espírito Santo. Então Jesus diz assim: o terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e entende, e dá colheita de 30, 60 e até 100 vezes o que foi plantado. Veja que o tipo de colheita também ela varia, né? Alguns com uma colheita maior, outros um pouco menor, mas o importante é que nesse exemplo a mensagem foi recebida, ela caiu num solo fértil, um solo receptivo. Que os nossos corações sejam assim, sempre abertos a receber, compreender a mensagem do Senhor, para que a nossa vida seja frutífera em nome de Jesus. Aleluia! Aí quando Jesus ele aparece para João, lá na ilha de Patmos, ele dá 7 cartas, que nós chamamos das cartas do Apocalipse, ou as cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta foi à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade à beira-mar, era uma cidade portuária e de grande fluxo de comerciantes. Comerciantes de muitos lugares da região e do mundo afluíam até Éfeso para que pudessem fazer o seu comércio. Era um lugar onde tinham muitos estrangeiros. O apóstolo Paulo, ele funda uma igreja na cidade de Éfeso e ali muitas pessoas são evangelizadas e muitos estrangeiros também são evangelizados, porque eles estão passando ali e conhecendo o cristianismo a partir da igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso, ela teve um crescimento exponencial, foi a igreja do primeiro amor, foi aquela igreja que teve um encontro com o Senhor e se compara justamente à parábola do semeador. O semeador saiu a semear e foi jogando as suas sementes em vários solos. Ali aquelas pessoas da igreja de Éfeso também recebiam a palavra de muitas maneiras, mas existia um grupo de pessoas que recebia de todo o coração e essas fizeram a igreja crescer. Aqueles 100 primeiros anos do cristianismo teve uma representação exponencial para o mundo. Então, quando nós abrimos no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e a partir do verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve esta carta. Então é Jesus falando, o apóstolo João escrevendo ao anjo da igreja. Ao anjo significa ao pastor da igreja de Éfeso. E diz assim, verso 2: eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado, que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos e não são, e já descobriu que eles são mentirosos, ou seja, uma igreja zelosa pela palavra, que não permitia pregadores falsos, mas somente pregadores verdadeiros. Eles queriam a mensagem da verdade, a mensagem genuína. Continua, verso 3: você tem sofrido por mim com perseverança, sem desistir. Era a igreja fervorosa. Verso 4: todavia tenho uma coisa contra você, você não me ama como no princípio. Ou na outra versão, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Dizemos que houve um esfriamento. Aí verso 5: lembre-se de onde você caiu e trabalhe como fazia no início. Ou lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Interessante que quando uma pessoa ela se afasta do Evangelho,
nós dizemos que o indivíduo esfriou, né? Quando uma pessoa está desanimada, abatida e ela começa a perder a comunhão com os irmãos, o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com a igreja, aí dizemos, o indivíduo ele esfriou na fé, mas o texto bíblico não chama de esfriamento, mas chama de queda. Diz assim, lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Aquelas pessoas estavam caindo da fé, porque elas estavam num patamar de fé e de repente elas desceram um degrau, desceram 2 degraus, elas caíram no patamar de fé e o Senhor fala, se arrependa de onde você caiu. Uma pessoa cai de um determinado lugar, por exemplo, ela está na carreira cristã, naquela corrida da vida cristã, alguma coisa acontece que faz com que ela pare e retroceda, então naquele ponto, que é o ponto da queda, pode ser um pecado, pode ser uma dúvida, algo que trouxe falta de fé, uma ferida de alma, raiz de amargura, mágoa contra irmãos, enfim, qualquer coisa pode ter feito com que o indivíduo tenha descido no degrau da fé ou caído na fé. E o Senhor fala, arrepende-te de onde caíste, ou seja, aquilo que causou a queda deve ser arrependido, então volta novamente ao degrau de cima e volta à prática do primeiro amor. Interessante que quando comparamos com a parábola que está lá no livro de Mateus, no capítulo 13, o Senhor vai falando de vários tipos de solo e existe aquele solo que é o solo raso, né? Onde a pessoa recebe a palavra de coração, ela recebe a palavra com amor e alegria, mas porque o solo é raso, as raízes daquela semente não têm profundidade, então logo quando vem o sol, quando vem a dificuldade, ela se seca, ela morre porque não tem raízes. Veja, essa igreja de Éfeso era uma igreja abençoada, uma igreja que pregou o evangelho para muitas pessoas, não só da região, mas de muitos lugares, porque era um porto onde afluíam muitas pessoas do estrangeiro. Lembra quando começou a igreja cristã lá no Pentecostes? Então o apóstolo Pedro, ele sai ali do cenáculo e ele começa a pregar, e a Bíblia diz que ali existiam pessoas de muitas nações, e quando aqueles homens batizados com o Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, eles falavam nas línguas das pessoas estrangeiras que estavam lá. Por isso que elas pararam para escutar e elas diziam uns aos outros, eles não são galileus? Como estão falando na língua do nosso país? Imagina que eu estou aqui pregando e de repente eu começo a falar em japonês, em alemão. Foi isso que aconteceu. Aqueles discípulos começaram a falar na língua das pessoas e elas foram evangelizadas nas suas línguas. Então, quando Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, foi algo sobrenatural. Agora a gente vai lá para Éfeso. Éfeso era um porto com um afluxo de pessoas de muitos lugares. Então, pessoas de várias línguas foram evangelizadas também ali pela cidade de Éfeso, pela igreja de Éfeso. Muitos receberam de coração, outros receberam com alegria, mas o coração era raso, então logo a dificuldade fez com que a fé secasse. Outros, mais preocupados com o seu comércio, em ganhar dinheiro, ouviram, mas a mensagem caiu no meio de espinhos, e então nem frutificou. Mas aqueles que receberam de coração receptivo, esses cresceram e produziram a 30, 60 e até 100 vezes mais da semente que receberam, que um dia ela foi plantada. O que eu quero deixar aqui para você, meu irmão, é que nesse primeiro episódio que nós estamos estudando, a comparação da carta de Éfeso com a parábola do semeador, o que nós temos que ter em mente e guardar nos nossos corações é que eu vou receber a mensagem de uma ou de outra maneira. Como eu estou recebendo a mensagem do Evangelho? Como a palavra de Deus tem entrado no meu coração? Como uma boa história bíblica? Como eu tenho lidado com a Igreja de Cristo? Como uma reunião entre amigos? Ou quando eu venho à casa do Senhor? Ou quando eu busco ao Senhor? É para ter um encontro com o meu Deus. Tudo isso faz diferença de como essa semente vai ser plantada e germinada no meu coração. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Aquele que busca encontro, que bate, se abre. Jesus, ele quer semear toda a sua palavra no nosso coração, na nossa alma, para que a gente possa produzir muito para o reino. Receba isso no teu coração em nome de Jesus. E agora eu quero orar com você. Se porventura a semente tem sido lançada no teu coração há muito tempo e o seu coração está endurecido, está espinhoso, solo raso, cheio de pedras, fala para o Espírito Santo passar agora um gadanho. Sabe o que é gadanho? Aquele garfo cheio de dentes. Pede para o Espírito Santo passar o gadanho, passar o arado, arar a terra do seu coração, para que ela fique fofa e você possa plantar toda a semente do Evangelho do Senhor e você tenha uma vida abençoada no nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, recebemos esta palavra e que em nome de Jesus, cada irmão que a escutou possa ser transformado agora, que os corações endurecidos sejam transformados em solos férteis para que possam receber todo o ensinamento do Senhor e terem uma vida abençoada, produtiva dentro do reino. Que assim seja em nome de Jesus. E aqueles que têm deixado a palavra cair à beira do caminho, ou seja, escutam, mas não têm dado importância a ela, e logo Satanás vem e rouba a palavra, nós queremos te pedir, converte essas pessoas, muda o coração delas, que não permitam mais que a semente seja desperdiçada, mas que cada vez que ouvirem a mensagem, eles tenham amor por ela e recebam de todo o coração. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que essa mensagem tenha sido bênção para a sua vida e eu te vejo no próximo episódio. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar essa mensagem. Um grande abraço. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.